Esse vídeo aqui eu vou contar a minha experiência, como foi falar em línguas pela primeira vez. Eu sou cristã há um bom tempo. Geralmente eu não buscava falar em línguas porque eu não acreditava. Eu achava estranho. Quando eu via as pessoas falando perto de mim, eu ficava... que é isso? Será que isso é verdade? Até entender que era falar em línguas, querer ao mesmo tempo ter medo. Ter medo de talvez perder o controle, vergonha. Quer queira, quer não. Tem muita gente que tem vergonha, assim. Porque falar em línguas, muitas das vezes, ele expressa palavras e sons diferentes que você pensa... Você fica, como eu ficava em dúvida. Não sei se você fica, mas eu ficava em dúvida. Então, quando foi uma vez, eu estava na igreja e eu comecei a orar, só que eu não buscava esse dom. Nunca sentia a vontade de buscar. Mas eu orava e minha língua queria, sabe? Minha boca queria falar outra palavra, só que eu segurava. Parava e começava uma nova oração. E sempre foi assim. Então, quando foi ano passado, o Espírito Santo ele foi colocando em mim essa vontade de querer falar em línguas pela primeira vez. Aí eu pensei, vou deixar. Eu acho que eu estou impedindo, tenho certeza que eu estou impedindo o Espírito Santo de fluir em mim. Né? Assim como muita gente às vezes faz a mesma coisa. Então, eu estava no trabalho, eu sempre coloco alguma coisa para ouvir enquanto estou trabalhando. Eu coloquei um testemunho de um pastor que ele fazia tudo certo, tudo correto. Se não me engano, ele é dos Estados Unidos e ele fazia campanhas beneficentes, ajudava os pobres, as viúvas, tudo correto, até certo dia, resumindo aqui para vocês, até que um certo dia ele veio a ter teve um problema cardíaco e acabou caindo. Ele ia pro banco, daí acabou caindo no banco de frente para a sobrinha e ele conseguiu se erguer e chegar em casa. Só que no início ele teve uma experiência com Deus. Ele chegando no local e de repente ele vê um lugar muito escuro. No final de tudo ele chegou e viu um lugar onde ele viu um anjo e o anjo direcionou ele para um lindo portão, muito grande, muito bonito. E lá ele descobriu que não ficaria no céu. Então ele questionou a Deus. Por quê? Senhor, em teu nome eu já preguei, em teu nome eu prego, eu faço obras assim, desse jeito, tal, ajudo crianças órfãos, eu ajudo os pobres, eu sou uma boa pessoa, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, estou abrindo isso. Impressionado e fiquei me sentindo mal. Imagina, quando eu chegar aos pés do Senhor, no grande dia, se eu não tiver feito nada, se eu não tiver nenhum fruto, o que é que eu vou levar, o que é que eu vou mostrar ao Senhor como obra? Vou com as mãos vazias? Vou ter uma vida simples? Uma vida vivida de acordo com a vontade de Deus? Tudo agindo como eu acho que é o certo, mas na verdade não é? Então isso ficou na minha mente. Orando e acontece que fluiu. De repente na oração, na hora eu senti, quando eu estava orando, normalmente assim, falando com Deus mesmo, eu senti como se meu corpo quisesse chorar. Eu nunca tinha sentido dessa maneira, ou se eu sentia, não prestava atenção. Eu sentia aquela pressão forte na garganta e como se meu corpo todo quisesse chorar. Normalmente você sente essa vontade, esse aperto no seu peito e um nó na garganta e seus olhos começam a lacrimejar e vem o choro, mas o choro quiser sair dos meus braços, das minhas mãos, das minhas pernas, de todo o corpo. Não sei explicar, algo interessante. E senti uma pressão aqui, algo querendo sair. Aí então fui induzida ao Espírito Santo a continuar. Ele tentou me induzir a falar em línguas e eu segurei. Aí quando foi na terceira vez eu entendi que era o Espírito Santo que queria se expressar. Então eu disse, fique à vontade, Espírito Santo. Pode falar através de mim. Fala para Deus tudo o que eu não consigo dizer. E nesse momento que eu disse isso, fluiu. Eu senti como se a minha boca estivesse dormente, uma coisa bem leve. Eu senti como se uma brisa suave passasse no meu rosto, como um tecido de seda bem leve passasse no meu rosto na hora. Foi algo maravilhoso, era um toque suave que eu senti na hora. E na hora que eu abri a boca para falar, que ele dizia, continue, ele dizia no meu espírito, continue, não pare, continue. Aquela pressão ia sumindo. Até hoje é assim, quando eu tô orando, eu sinto essa pressão. Aqui não sei se com outras pessoas é desse jeito, mas comigo é desse jeito. E na segunda vez foi muito parecido. Eu continuei orando e o
Espírito Santo foi se expressando e eu dando lugar. E assim que eu terminei, eu louvei uma canção que eu nunca ouvi na minha vida. Nem a letra, nem a melodia. Eu não lembro agora como foi a letra. Mas na hora eu percebi que essa letra não existe aqui. A gente sente quando é algo do Espírito. E assim que eu terminei, Deus me mostrou um versículo. Me deu um versículo em mente, eu fui buscar o versículo. Que era Deus pôs um cântico novo em minha boca. Eu sempre busco, né, falar em línguas, porque Deus ele nos edifica através desse dom. É edificação do nosso próprio espírito, né? E a gente tem que sempre buscar o dom espiritual para a gente ser edificado também, para que a gente também sirva a outras vidas. Em buscar o dom do Espírito Santo, não desista. Não é porque você está há 2, 3, 4 anos, 10 anos e nunca falou em línguas que você tem um problema, não é isso. Porque alguém já fala, entrou agora e já fala em línguas, já foi batizado, o dom do Espírito Santo em línguas, e você não se preocupe. Não se preocupe, não quer dizer que você não seja cheio do Espírito Santo, até porque o dom de línguas é uma evidência de que você tem ele. Porque eu já tinha, né, o Espírito Santo. Eu já tinha o Espírito Santo dentro de mim. Porque o dom de línguas, eu era que segurava. Mas Deus ele foi instruindo e no momento certo foi liberado. E eu agradeço muito a Deus por isso. Espero que você também alcance esse objetivo, se for da vontade de Deus, em te entregar esse dom. Fique na paz.